Olá, benditos e benditas, sabadão à tarde, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição. Então roda a vinheta. Que bom que você tá aqui com a gente em mais um sábado e hoje você tá reparando uma coisa. Mudou tudo, olha esse cenário novo, nós estamos de cara nova, nós estamos com material novo, mas com as mesmas bênçãos que a lição da Escola Sabatina sempre traz pra gente. E nesse trimestre nós vamos estudar a lição O Verbo, que vai ser uma lição extraordinária. Então, bendito, corre lá, se você ainda não comprou o Filho de Deus, faz o seguinte, vai lá, assina a tua lição, compra nos céus ou baixa no aplicativo, não sei o que você vai fazer, mas não fica sem lição. Essa lição vai abençoar a tua vida e vai abençoar o último trimestre do ano. Então corre atrás, compra a tua lição, tem a lição para você poder estar estudando com a gente e estudando com um time fabuloso, porque hoje eu estou aqui com ele, que foi o autor da meditação Amados para esse ano, pastor Cândido Gomes. Tudo bem, pastor? Fala, pastor Gabriel. Muito bom estar aqui com vocês pro Pega a Lição. Já estive aqui antes, em outras temporadas, mas muito bom voltar, ainda mais para inaugurar essa temporada que vai ser para lá de especial, estudando o Evangelho de João e aprendendo muita coisa juntos. Obrigado pelo convite, pastor. E eu gostaria já de estender aqui, eles estão nos nossos ouvidos, a gente está com uma representação do time deles nessa primeira lição, porque a gente tem muito para agradecer a comunicação. E eu já começo apresentando a Super Isa, nossa jornalista aqui da PAC. Tudo bem, Isa? Tudo bem, pastor. E com você? Como você está? Eu estou bem, melhorando. Eu também estou melhorando, não sei se dá pra perceber, mas estamos aí no caminho. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. O podcast Pega a Lição é muito especial. Obrigado, Isa. Eu disse da comunicação porque a comunicação foi responsável, tem sido responsável por todas as gravações e por esse super estúdio de podcast. Exatamente. Muitíssimo obrigado à comunicação representada aqui pela Isa, mas eu vou lembrar do seu chefe, o pastor Danilo Terrão, vou lembrar aqui do Dudu, que tá lá no som, do Matheus, que tá nos cortes, do Lucas, que tá também nas artes por trás ali, todo um time espetacular. Muito obrigado à comunicação, hein? Todo mundo fazendo de tudo para que essa bênção chegue aí na galera, né? Maravilha, bênção pura. E meninos, ano de 2024 passou, entramos no último trimestre do ano, né? Passou rápido pra vocês? Passou. Tá passando, Passou. Lembrei. Maravilha, realmente tá passando muito rápido aí. E agora a gente já entrou nessa lição que é fabulosa. O povo de casa veio aqui para estudar a lição, então a gente vai começar. Vou pedir agora, pastor Cândido, pra gente ter uma oração feminina, pode ser? Claro, uma oração feminina, certeza. por favor, Isa. Ora pra gente poder iniciar. Vamos orar então, gente. Paizinho que está no céu, nós te agradecemos muito porque estamos aqui estudando, iniciando essa nova lição, Pai, novas bênçãos que o Senhor tem a nos oferecer. Nós pedimos que desde agora, do comecinho, o Senhor possa estar nos guiando por essa nova trajetória, terminando aí esse ano que foi tão especial. Nós pedimos especialmente pelo que vamos estar falando aqui, Pai, que seja tudo de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu pensamento, e que quem está lá em casa possa receber de forma muito boa também as tuas bênçãos, Pai, de coração aberto. É isso que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, obrigado, Amém. Isa. E eu vou apresentar pra galera de casa o nosso novo timer. Pra quem não sabe, quando eu virar a ampulheta vai ter 30 minutos de estudo. Então você de casa fica ligado que é o tempo de estudo da lição, beleza? Então, Caramba. Tô virando aqui, olha aí, 30 minutos correndo pra gente poder estudar a lição de hoje, Deus encarnado. Qual é a impressão de vocês com essa tirinha, meninas? Essa tirinha aqui foi bacana, não foi? O que vocês acharam aí? Cara, essa tirinha ela é engraçada e ela é forte ao mesmo tempo, né? Exatamente. Temos ali Jesus aceitando os termos que são tão péssimos, né? Nascer do ventre de uma criatura, imagina, né? Você criou aquele ser e aí depois você, né, se coloca em estado de tanta vulnerabilidade, nascendo daquilo que você mesmo criou, né? Sim. Usar fralda. Isso foi interessante. Dominar mesmo. a própria glória. Nossa, pesado. Ser rejeitado, sofrer maus tratos e morrer por pecadores. Poxa, começou tranquilo, mas aí acabou pesado, né? É o pior contrato possível, vocês não acham? E ele assinou, né? E ele assinou. Ele assinou. Com tranquilidade, né? Eu teria colocado um item a mais aqui, que seria esvaziar de tudo de si mesmo, né? Eu teria colocado mais esse.
aqui, mas realmente os itens são cruéis aqui. Mas muito criativo. Essa aqui é uma das melhores que eu me lembro aí dessas temporadas. Sim, sim. E essa foto, esse primeiro quadrinho da sala de reunião me fez lembrar do livro História da Redenção, quando a profetisa fala, a irmã White fala sobre a reunião que houve entre eles, quando Cristo falou assim, então, eu vou. Eu vou. E isso foi incrível, porque literalmente é isso que está transcrito aqui, né? Eu vou. E ele veio. Né? E aí, meninos, quando Cristo vem, a gente se depara com o seguinte. Livro de João, que vai ser o livro que a gente vai estudar o trimestre inteiro, é um livro fabuloso. Toda vez que eu olho para o livro de João, eu me lembro do pastor Paroski, que foi ele que me deu a matéria de João, e ele falava assim, em João, nada é por acaso. Tudo foi escrito com um objetivo. E João começa no capítulo 1 de uma maneira muito interessante, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí, verbo? O que é verbo? Pastor Cândido, verbo? O que é verbo? Aí a galera de casa deve estar se perguntando, verbo, logos, palavra, não sei qual é a tradução que eles estão usando. Cara, evangelho, né? Esse é o evangelho de João. O evangelho de João é o último registro da Bíblia a ser escrito. É o mesmo João que escreveu as revelações do Apocalipse. Sim. Ele, depois de voltar do seu exílio na ilha de Patmos, esse aqui é como o registro das memórias do melhor amigo de Jesus. Jesus era acompanhado por multidões, ele tinha muitos seguidores e discípulos, mas destes aí ele escolheu 12 para andarem mais perto dele. Mesmo entre os 12 havia 3 que eram mais íntimos, Pedro, Tiago e João, mas dos 3 ainda tinha um mais perto. Aquele que acompanhou Jesus até o último momento da vida, aquele a quem Jesus disse assim, ó, ei, João, aqui está a sua mãe. Ele deu para João a tarefa de cuidar da mãe dele depois da sua morte. Sim. E eu fico pensando, por exemplo, por que Deus escolheu João para escrever o Apocalipse? Por que não escolheu Paulo, que era poeta, filósofo, poliglota e tal? Por que não escolheu Pedro, que era ousado, destemido, corajoso? Por que escolheu João? E a minha resposta é, Deus revela seus maiores segredos aos seus melhores amigos. João... Calma aí, essa Anota, daí, eu vou anota. anotar essa daí. Tá bom, anota aí, Anota, anota foi aí. bonita essa. Essa foi boa. Foi muito Mas boa. depois do Apocalipse, João ele entrega esse relato. João é o quarto dos evangelhos. Portanto, obviamente, como o último livro da Bíblia a ser escrito, ele é o último dos 4 evangelhos a ser escrito. Eu gosto de pensar, pastor Gabriel, assim, ó, nada nos evangelhos é por acaso, como você mencionou. Eu gosto de pensar assim, ó, quando eu leio os evangelhos. Pensa como é que Jesus é introduzido em cada um dos 4 evangelhos. Essa é uma pergunta interessante. Sim. Se você pega a ordem como os evangelhos foram escritos, não é a ordem como eles estão na Bíblia. Sim. Provavelmente o primeiro a ser escrito foi Marcos, não Mateus. Não, Mateus. E se você faz a pergunta, lendo o evangelho, qual é a primeira cena que Jesus aparece no evangelho de Marcos? É o batismo de Jesus. Sim. É a primeira cena que ele aparece. O segundo evangelho a ser escrito é o de Mateus. Qual a cena que Jesus aparece? No seu nascimento. Lucas, terceiro a ser escrito. Onde é que Jesus aparece? Na barriga de Maria ainda, é na anunciação. O evangelista dá um foco muito especial para o fato de Jesus já estar lá, ele está na barriga de Maria. Sim. Aí a visita de Maria a Isabel. Aí tem aquele momento. Tem aquele momento, ou seja, Jesus já está lá, então ele Sim. quer mostrar. E cara, cada um começa de uma forma porque eles têm um público-alvo específico. Cara, é uma coisa muito profunda. Mas vamos Sim. lá, o quarto a ser escrito, João. Quando é que Jesus aparece? Lá na criação. No princípio. No princípio. E não sei se vocês observaram, mas é uma espécie de progressão inversa aqui, né? Sim, sim. Batismo, aí vem antes. Nascimento, vem antes. Barriga, antes. Muito antes, no princípio. Por que João coloca Jesus aqui no princípio? Porque o João, ele é o último discípulo vivo. Os outros já tinham morrido. A primeira geração de cristãos praticamente já tinha morrido. As testemunhas oculares já tinham morrido. E o João, ele está oferecendo para a segunda geração de cristãos, gente parecida com a gente, que nunca tinha visto Jesus, que não foi testemunha ocular dos seus feitos, que não tocou Jesus e tal. João, ele está posicionando Jesus corretamente. Ele não foi só um homem iluminado, ele não foi só um mestre inspirado, ele não foi alguém especial. Sim. Ele é Deus, desde o princípio. Então o Evangelho de João, ele já é inaugurado com essa perspectiva ajustada sobre quem é Jesus. O foco aqui é
apresentar a divindade de Jesus. E como a lição colocou, desde o primeiro capítulo a gente tem muitas ilustrações, né? Ele é o verbo, que aí é a palavra. Ele é muito metafórico, né? Exatamente, desde a primeira palavra. E aí, o primeiro capítulo de João abre vários links, várias ideias e tal, que ele vai encontrar eco no final do seu evangelho. Sim. Ele vai abrindo pontas aqui para fechar as pontas no final. E é realmente muito rico esse texto, especialmente o primeiro capítulo. Então o João, ele faz toda uma Eu falei cena... demais, né? Agora eu não falo mais nada. Não, só não, isso aqui adorei. Meu pai do céu. Eu adorei porque me fez lembrar do seguinte. Até nervosa. Eu lembrei do seguinte. O livro... Tem uma série, né? Eu não costumo fazer propaganda de séries, mas numa série eu assisti em que João, ele tá pensando no livro dele. Uhum. E ele tá com alguns dos discípulos e ele começa a perguntar. E pouco Poxa, antes, que série será que é essa? que série que será que é Fora essa? de série. Eu devo Felipe pensar Sete aqui. É uma série muito conhecida e muito aclamada, Ok. né? Mas João tá lá parando pra escrever e ele tá com Maria. E aí ele começa a escrever, vamos começar daqui. Aí ela fala assim, mas aí ainda não tá no lugar. E ele, de onde a gente começa? Não, então vamos começar daqui dessa parte da história. Ela, não, acho que não. Aí ele, de tal lugar? Não, aí ele mesmo fala, então vamos começar do princípio de tudo. No princípio era o verbo. E aí ele volta. E agora eu me lembrei da cena vendo você pontuando de onde Cristo Ele estava. pensando, né? nossa, o cara colocou o nascimento, o outro colocou a barriga. Onde que eu vou colocar, Onde que eu vou cara? colocar, né? Como é que- Tem que estar antes disso. Exatamente. E a gente percebe uma coisa, né? João, ele coloca de uma maneira muito clara. Quando o João fala, dá até um bug na cabeça quando ele diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e sem ele, nada do que foi feito teria sido criado. Ou seja, ele era um agente de criação, ele estava ali criando tudo. E se né? alguém ficar em dúvida, no verso 14 do mesmo capítulo 1, ele dizia, o verbo se fez carne. Então, assim, não é que João está filosofando, usando Sim. a palavra logos do conhecimento grego e tal. Não, ele está juntando essas coisas que estão no imaginário dos seus Sim. leitores ou das pessoas, e ele está dizendo... Essa força criativa, tudo isso tá numa pessoa. Ele é Deus. Cara, posso falar mais um minutinho Por de uma favor, coisa para aqui? isso você foi convidado. Porque o João, quando você fala essa palavra princípio, deixa eu tentar resumir o resumo do resumo. Cara, a Bíblia toda, ela foi escrita para apresentar Jesus. Certo. Ok? Mas tem uma curiosidade. Vamos lá. A primeira palavra da Bíblia qual que é? Então tá lá, no princípio. Sim. Tá aqui. João. No princípio. Se pegar Gênesis 1, verso 1, Sim, no no princípio. Em hebraico, isso está escrito assim, ó, Bereshit, no princípio. É uma palavra em hebraico, mas é a junção de duas, é uma preposição, tal. Sim. Reshit vem de Rosh, que é cabeça, princípio, primeiro, principal, lá. B é uma preposição em, no, através de, por meio de. Sim. Quando o tradutor traduziu, ele colocou assim... então deve ser no princípio, né? Criou Deus os céus e a terra. Mas tem uma linha de rabinos estudiosos que se sentem confortáveis em pensar que talvez a primeira palavra da Bíblia poderia ser traduzida como através do princípio. Deus criou todas as coisas, o Espírito pairava a Trindade, está no primeiro verso da Bíblia. Então, aqui, Moisés não estaria falando de um ponto na linha do tempo, estaria falando de uma forma. A forma como as coisas foram criadas, o instrumento da criação, vamos dizer assim, Jesus. Mas vamos pensar assim, a primeira palavra da Bíblia, Jesus. Agora vai para a última palavra da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, verso 21. A maioria das traduções dizem assim, ó, a graça do Senhor Jesus esteja com todos, amém. Sim. Uma palavra boa para terminar a Bíblia, né? Amém. Amém. Acabou, Sim. Pronto. Mas, cara, o que é amém? Num texto grego, uma expressão de origem aramaica, hebraica, enfim, que significa assim seja e tal, etc. Uhum. Mas, cara, quando você vai no mesmo Apocalipse capítulo 3, na 7ª carta que João escreve, ele diz assim, ó, estas coisas diz o Amém. amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da o fim. criação. Aí ele é o elo Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A última palavra da Bíblia, Jesus. Jesus. Se eu tivesse que resumir a Bíblia numa palavra, essa palavra seria Jesus. Sem Porque dúvida esse nenhuma. nome significa Deus salva. E a Bíblia inteira foi escrita para me dizer apenas isso. Quando João ele fala aqui de princípio,
eu acho muito louco, porque foi ele que escreveu o Apocalipse, né? Sim. E ele fala assim, cara, ele é o final de todas as coisas, mas ele é o começo também. Então, esse evangelho é o meu livro predileto também. João realmente é um livro muito diferente de tudo, né? E que curiosidade. Eu tô quebrando minha promessa. Agora pode desligar esse microfone aqui. Não, vamos acabou. só seguir. A galera de casa tá amando. Tá muito bom o nosso episódio de hoje. Episódio de estreia, né? Tinha que estrear forte, né? Mas muito bem, então, meninos. A gente percebe o seguinte: Jesus está em tudo. Jesus está na abertura. Jesus estava na criação. E agora o pastor Cândido pontuou um negócio muito interessante, que quando Jesus está na criação, a gente já vê a Trindade já no começo da história. Existem amplos questionamentos sobre a questão da Trindade, se realmente a Trindade estava, a Trindade não estava, o Espírito Santo. Normalmente os questionamentos são sobre o Espírito Santo. Alguns questionamentos são sobre a divindade de Cristo, mas acho que sobre a divindade de Cristo já foi quebrado com João. Né? Cristo, agora você vê, Cristo é um com Deus ali, né? E João... Ele deixa muito claro. Sim. Ainda mais quando o pastor falou muito bem, que ele diz que o verbo se fez carne. Então não deixa dúvida nenhuma. É isso e acabou. Exatamente. E eu me lembrei, Cândido, do tempo de escola, da faculdade de teologia, pastor Amin Rodor, monogenes, o único de sua espécie. Jesus era o único em essência e em espécie igual a Deus. Não existe outro. Ele é o único que está ali com Cristo. E agora, é curioso que quando João ele vai falar sobre a criação, ele usa a palavra logos, que é uma palavra do imaginário grego que já se referia ao princípio de tudo. Então, como você colocou, essa palavra trazia uma noção de criação já para os gregos, já fazia todo um trabalho. Mas agora... E aí entra também a inteligência de João, né, para escrever. Ele dá para ver que ele é bem metódico assim e ao mesmo tempo poético. Então ele traz as metáforas de forma com que não só judeus pudessem entender a complexidade do verso, né? Sim, muito bem colocado, Isa, porque agora ele vai lá e ele mostra que realmente o que é complexo, João tornou fácil. Sim. Né? O que é complexo, João tornou fácil. E agora, eu até peguei essa dica agora de Jesus no começo e Jesus no final, não vou esquecer mais, que essa eu já não tinha, mas agora eu já computei. Mas fica uma pergunta agora aqui, meninos. E Jesus durante a criação? Como é que foi isso? E Jesus durante a história? Porque a gente tem ele no começo da história, tá aqui. A gente já vai falar sobre o Espírito, mas e Jesus durante a história? Qual seria o papel? Uma vez que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, ele habita entre nós para fazer o quê? E aí? Vou deixar pra Isa. Pra mim? Logo pra mim. Ela gelou ali. Pra mim, pra mim. Eu acho que vocês podem começar aí a trabalhar. Tá, eu vou falar uma coisa então, Isa. Sim. Diga. Tipo assim, ó. Quando o João fala, se fez carne e habitou entre nós, essa palavra que às vezes a gente ouve nos sermões, nas explicações, é como se estivesse dizendo que Jesus armou o seu tabernáculo. É uma imagem que faz um eco à travessia do povo de Israel pelo deserto, quando eles amavam e desarmavam suas tendas, era um povo itinerante no começo da sua jornada. E Jesus, a imagem aqui da encarnação de Jesus é um paralelo de Deus falando: Moisés, faz uma tenda aí, porque eu quero habitar no meio do meu povo. A tenda principal, né, o tabernáculo, o santuário, o que depois vai ser o santuário, era uma tenda que ficava no meio do acampamento. Era a primeira coisa do acampamento que saía. Aí quando a nuvem parava, eles armavam o tabernáculo e aí todas as tribos armavam suas tendas ao redor daquela tenda principal. Era uma forma de ter a presença de Deus visível, era um sinal de que Deus estava conduzindo seu povo e tal. Então, quando Jesus é Deus encarnado, para a gente conseguir ver Deus, né? Exatamente. Eu acho muito interessante. Lá, pulando para o capítulo 14, quando Filipe diz, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala, puxa, mas eu estou com vocês o tempo todo. Quem me vê a mim, vê o Pai. E às vezes tem muita gente que fala assim, não, mas eu quero ver Deus o Pai. Eu tenho até medo dessa pessoa ficar meio frustrada. Sim. Chegar, Poxa, né? Mas não o senhor tem o não era... suficiente. Mas é que a gente é tipo a mesma pessoa. Exato, né? E aqui a gente se depara com o seguinte, né, meninos? Conforme você falou, Jesus ele se mostra. Deus queria fazer fez o tabernáculo e Jesus vem à terra como uma demonstração, como você muito bem colocou. E aqui eu pego um texto que está aqui em Filipenses, capítulo 2. Eu queria citar esse texto. Vocês podem abrir aí, por favor. Em Filipenses, capítulo 2...
versículos... Filipenses 2, versículos 5, 6 e 7 eu vou ler, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa questão de Cristo se tornando o homem. Isso aqui é interessante, dá uma olhadinha, pessoal. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Cara, aí a gente vê que Jesus, em toda a sua grandeza, em toda, né, a sua divindade, ele não foge da ideia de que o maior no reino de Deus é aquele que mais serve. Exatamente. Ele não há exceção ali em Jesus. Ele mesmo sendo quem ele é e ele já era pertencente ao céu, né? Ele se coloca como homem e na terra ele faz questão de servir aquele dos quais ele criou, que não reconheceram ele, que traíram ele e etc, etc e tal. Então ele não só não foge, não é uma exceção nessa ideia de que o maior no reino de Deus é o que mais serve, como ele também sente algo muito mais profundo, né? Porque ele é como o pai que idealizou tudo aquilo ali. Então é uma dor muito grande ver a humanidade caída e mesmo assim ele se coloca em papel de serviço. E é bem colocado isso porque a gente percebe uma coisa agora dentro desse processo, Cândido, que Cristo ele teve que abrir mão de muitas coisas. O sacrifício foi gigantesco, foi incrivelmente, não tem como mensurar. Mas o sacrifício não foi só a cruz. O sacrifício começa quando ele abre mão do trono, abre mão de estar no céu, abre mão de ser Deus, abre mão da natureza, abre mão de tudo para se tornar limitado. São incontáveis sacrifícios, né? A gente não consegue. Então quando a gente vê a tirinha lá no começo, a gente não imagina. E aí surge uma pergunta, como ela é difícil, Isa, eu vou jogar pro Cândido, né? Por favor, né? Vou jogar para ele. Quando Cristo chega na Terra, Cristo, ele é um ser humano. Mas ele também é Deus? E aí? Como que a gente explica isso pra quem tá em casa? Porque eu acho que agora quem tá em casa, quando a gente fala assim, não, ele era 100% homem, 100% Deus, meio que buga a mente. E aí? Como que é isso? É assim mesmo. Falou tudo. 100%. É assim que a gente resume, né? Jesus, 100% homem, 100% Deus. Tem até uma frase que eu acho bem interessante. A morte foi para provar que Jesus era 100% homem. Ele era 100% homem, por isso ele pôde morrer. A ressurreição foi para provar que Jesus era 100% Deus. E nem mesmo a morte consegue impedi-lo. Boa. Então, esse é um mistério, né? A gente chama o mistério da encarnação. Sim. Como é que Deus pode nascer no ventre de uma mulher e ele pode sofrer dores, ele pode ter fome, ter sede, enfim, ser embalado nos braços da sua mãe e pode, no final, morrer, tá? Mas é assim, ó, é um mistério, ninguém nunca vai conseguir explicar. Mas isso trouxe alguma vantagem para ele? Veja, a gente acredita que a condição humana de Jesus, quando ele veio a este planeta, eu vou falar uns termos meio teológicos aqui, mas a condição de Jesus, nós acreditamos, adventistas do sétimo dia, que era a condição pré-lapsariana. O que isso quer dizer? A gente acredita que a natureza espiritual de Jesus era aquela que Adão tinha antes lapsariana, de lapso, queda. Sim. Então era a natureza espiritual antes da queda. Sim. Então Jesus, embora nascesse num planeta pecaminoso, manchado pelo pecado, ele não tinha uma natureza manchada pelo pecado, tá? Ele era puro, a sua natureza espiritual era como a do primeiro Adão, antes do pecado. Então Jesus, ele não tinha uma tendência para o mal. Sim. Porque essa tendência ela é herdada de Adão e Eva depois da queda.
Ah, mas então isso coloca Jesus em vantagem. Puxa, mas em vantagem em relação a quem? Sim. É porque Adão tinha essa mesma natureza e ele Caiu. pecou. Agora, eu poderia dizer que Jesus estava em desvantagem porque Adão morava no lugar perfeito, cercado de seres perfeitos, com 4 metros de altura, sem nenhuma carência, não sentia falta de nada. Jesus, ele veio ao mundo depois de milênios de pecado. Ele, embora não fosse afetado na sua natureza espiritual pelo pecado, ele era afetado no seu corpo. Sim. Ele nasceu num corpo humano que tinha sede, que tinha frio, que na carpintaria pode ter batido um instrumento, sangrou, doeu, se sentiu só, teve medo. Lembra lá do Getsemane? Jesus falando: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Jesus não queria enfrentar a morte. A sua natureza humana, digamos assim, né? Ele não queria sofrer, mas ele escolheu sofrer. Aí você fala: poxa, mas Jesus então era um ser divino, então para ele era mais fácil do que para mim. Peraí, calma lá. Primeira coisa, na vida cristã nós não vencemos como Jesus venceu. Nós não somos iguais a Jesus. Nós vencemos porque Jesus venceu. Exatamente. E de outra forma eu poderia dizer assim, ó, se eu estou andando com uma Brasília 78 e eu passo num buraco e tal, amassa a roda, eu falo: puxa, que chateação, né? Mas troca o pneu aí, bola para frente e tal. Se eu estou andando com uma Ferrari e alguém arranha a minha Ferrari, o que causa maior dano? Então, assim, a gente é a Brasília velha, que está aqui, tal. Agora, o pecado afetou muito mais a Cristo, que era um ser perfeito na sua natureza espiritual e etc. e coisa. Então, a natureza de Cristo é um mistério. Como é que Deus nasce humano? A gente nunca vai conseguir explicar isso. A 100%. gente usa ilustrações e tal, porque no dia que a gente conseguir explicar Deus, é porque a gente é Deus, né? Exatamente. E como você colocou, Cândido, de fato, não houve vantagem alguma. Por outro lado, houve uma responsabilidade maior, um peso maior, uma dificuldade maior, uma desvantagem até, porque tudo estava sobre Cristo. Uma falha colocaria toda a humanidade a perder. Exatamente. Então ele enfrentava tudo isso e lutou com tudo isso. E, por exemplo, eu fico pensando, Cristo nos 40 dias que foi jejuar, era muito mais fácil para ele transformar todas as pedras em pão do que resistir ao inimigo de Deus. Seria cômodo, né? Aí o texto bíblico diz assim, que ele em tudo foi tentado, mas sem pecar. Fala: mas como assim Jesus foi tentado em tudo? Calma. Claro, Jesus não enfrentou a tentação que uma mulher enfrenta. Ele não era mulher. Jesus não foi tentado a tentação que um idoso enfrenta. Ele morreu com 33 anos. Sim. Jesus não é nesse sentido. Ele enfrentou o máximo da tentação que lhe era própria. Porque o que é tentação para Isa? Em diversos aspectos também, né? Porque a tentação só funciona se ela é individualizada. Sim, com certeza. Uma coisa que me tenta, que me desperta coisas em mim, o Gabriel talvez não faça cócegas. Uma coisa que para ele é uma coisa que tentadora, para Isa talvez não vai fazer diferença e tal. Mas a tentação a qual Jesus foi submetido era o máximo. Imagina você ter poderes divinos e você abrir mão disso. Podia transformar pedras em pães, ele podia abrir uma rota diferente para a cruz, aliás, uma rota diferente que não passasse pela cruz e tal, mas ele em nenhum momento usou o seu poder divino em benefício próprio, ele se esvaziou disso e ele enfrentou a cruz, ele morreu no final das contas. E Paulo coloca, né? Aquele que não tendo pecado se fez pecado por nós. Exatamente. E isso é pesado, né? É que a gente vê Cristo realmente quando eu estudei essa lição a primeira vez, eu fiquei pensando o tamanho do amor, porque a gente vê que João, ele vai dimensionando todo o tamanho do sacrifício. Ele mostra primeiro a pessoa de Cristo e o tamanho da autoridade dele, depois ele mostra o tamanho do sacrifício que foi, e aí já dá para você ter um vislumbre do tamanho do amor que é, né? E isso é fabuloso. Mas aqui, nessa cena, meninos, nós vemos uma coisa, né? Jesus, a gente já viu aqui, Jesus, Filho de Deus, e o Espírito Santo nessa cena. E aí? Ele aparece aqui em algum momento. A gente vê no batismo de Cristo, o Espírito Santo aparece ali. Ele faz parte. A gente já falou que a Trindade estava no começo. E agora? E o Espírito Santo, ele estava trabalhando também em todo o contexto? Como é que foi isso? O Espírito Santo faz parte do jogo ou não? E aí? O que vocês acham?
Porque agora a lição vem trazendo o seguinte: tem o Espírito Santo, tem o Espírito de Deus, e tem que interpretar isso, tem que interpretar aquilo. E tem pessoas que têm dúvidas sobre o Espírito Santo. E a gente vê literalmente no batismo de Cristo Jesus entrando na água. Aí o Espírito Santo se apresenta em forma corpórea de pomba, é isso que João coloca. E Deus brada do céu: esse é meu filho amado, quem me compraz. Me lembrou a cena da criação. Que, se eu não me engano, salvo equívoco, essas são as duas oportunidades que a Trindade se apresenta na Terra. Para criar um homem e agora para salvar um homem. E uma vez que o Espírito está aqui na Terra, que está sendo apresentado aqui na Terra, qual o papel dele com a gente? Ele trabalha na gente? O que eu acho muito interessante de todo esse plano, né, que a gente tem apresentado na Bíblia é que ele é sabiamente colocado cada pessoa da divindade, né? Então, primeiro a gente tem Deus, e aí ele vai administrando ali as coisas como funcionam, e depois vem Jesus. E aí a gente vai entendendo que, nossa, precisava mesmo, né? Tipo, nossa, essa parece que é exatamente o momento em que Jesus precisa aparecer. E aí Jesus, ele faz o trabalho dele, e quando ele sai, né? Deixa os discípulos, então ele os deixa com o Espírito Santo, e o Espírito Santo está conosco até hoje. Cada um deles tem o seu momento ali de estar administrando, parece que em prioridade, né? Sim. A gente sabe que os três sempre estão trabalhando juntos, obviamente, mas parece que cada um tem o seu momento de prioridade, e isso é muito bonito na Bíblia, porque mostra que a ação dos três é extremamente importante, e mesmo que eles estejam a todo momento trabalhando juntos, as épocas, as eras precisam de tratamentos diferentes. Isso é muito interessante. Acho que tão difícil quanto explicar como é que Deus se faz homem é explicar como é que um Deus é 3 pessoas. Sim. É complexo. É por isso que quando tem um voto batismal na igreja, observe, a gente não pergunta assim: você entende que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Espírito? Essa não adianta é a pergunta, nem perguntar, né? Você aceita. Assim, você aceita, porque é uma questão de fé. Sim. Então, a lição até trabalha diferentes maneiras que, ao longo da história, a divindade de Jesus foi interpretada, né? Então, alguns não acreditavam que ele era 100% divino, aí outros achavam que ele era só humano, não era divino, e depois passou a ser divino. A divindade de Jesus é um desafio para a mente humana e intelectual ao longo do tempo, os teólogos e tal. E também a questão do Espírito Santo, como você colocou, né? É uma coisa que é difícil de explicar. Eu consigo entender assim. Claro, um Deus que é 3 pessoas ao mesmo tempo, mas eu penso assim: Deus Pai é Deus por mim. Deus Filho, Cristo Jesus, é Deus comigo. Espírito Santo é Deus em mim. Cada um deles tem uma forma específica de ação. Sim. Neste plano da salvação. E na minha vida também. Deus Pai, a gente entende a figura da criação, mantenedor do universo. O Filho, a manifestação mais profunda na cruz do Calvário, o Salvador. Espírito Santo, santificação, jornada, dia após dia, mas cada um deles age simplesmente reforçando, complementando, ampliando a ação um do outro. Então é Deus agindo por mim, comigo, em mim. E todos trabalham em prol da salvação, né? Como vocês dois colocaram aqui, né? O objetivo é a salvação. Vocês explicaram muito bem aqui. Você colocou aqui realmente... Até quero pegar isso contigo depois, né? Deus por mim, Deus em mim, né? Eu não peguei todas, mas o fato é que as 3 figuras compõem um Deus, e esse Deus trabalha para a nossa salvação. Isso mesmo. Como a Isa colocou, Jesus, ele sobe e não nos deixa sozinhos. Exato. Jesus deixa com o Espírito, né? O Consolador, né? E se a gente fosse voltar lá, o Paracletos, aquele que está ao lado ali, está trabalhando com a gente. E isso me traz um pensamento, uma reflexão, que eu acho que a gente viu com o pastor André Flores uma vez, Cândido, num concílio que nós tivemos, que se o Espírito está aqui, como nós estamos vivendo diante do Espírito. Porque é o Espírito trabalhando na gente, né? Cara, esses dias eu vi... Eu não sei se é um meme, não sei como diz isso, mas era como se fosse um carrosselzinho do Instagram, assim, né? Sim. Aí era a galera, tipo assim, nossa, quando eu for pro céu, a primeira pergunta que eu vou fazer pros discípulos é: como que foi viver ao lado de Cristo?
E aí você passava o carrossel e eram os discípulos assim, não, peraí, primeiro fala pra gente, como que foi viver com o Espírito Santo? Em você. Uau, essa é boa, né? Porque agora se o Espírito está aqui e está conosco... Sensacional. É sensacional essa apresentação mesmo. Porque agora, como que a gente está vivendo com ele? A gente vive numa ideia de que os tempos bíblicos já passaram. Aquelas narrativas são coisas do passado. Hoje, a nossa vida é outra coisa, é outra história. Quando, na verdade, a nossa vida é uma continuação da Bíblia. Os tempos foram passando, mas a divindade continua trabalhando e nós estamos em tempos bíblicos ainda. Sim. Se a gente parar pra pensar. Só que a gente esquece e não ter a pessoa de Jesus, o ser humano, ele é muito difícil, né? Ele precisa de algo palpável, assim. E mesmo com tudo que a gente tem escrito, todas as vivências, os milagres que a gente já viu e já experienciou, a gente ainda tem essa dificuldade de entender que estamos vivendo a continuação dos tempos bíblicos. E mesmo que Jesus não esteja em carne viva, sentado conosco na mesa, nós estamos vivendo dia a dia com o Espírito Santo. E esse é um desafio muito grande que a gente acaba deixando pra lá, como se não tivesse importância nenhuma. E você colocou bem, Isa, agora, nosso tempo já terminou aqui, ó, a gente tem que terminar, mas você colocou uma coisa que me deixou muito pensativo aqui, que foi a última ordem de Cristo para os discípulos antes de ascender aos céus, fiquem em Jerusalém e receba o Espírito, depois disso vocês são meus testemunhas. Então a busca pelo Espírito é a prioridade de quem ficou esperando. É a missão constante de quem está aqui na Terra. Você recebe o Espírito, você se torna uma testemunha, e através desse testemunho que você foi convertido, e isso também é a função do Espírito na tua vida, você começa a pregar e viver o que Cristo fez em você. O ID. Exatamente. Mas meninos, infelizmente, nosso tempo acabou. Então, tá acabando aqui, mas olha, foi muito bom estar com vocês aqui, tá legal? Mas o pessoal de casa não vai embora sem vocês deixarem um recado final pra eles, tá legal? Então, dentro dessa lição extraordinária que nós vimos aqui, que nosso Deus está trabalhando pra nos salvar, ele enviou seu Filho, depois ele enviou o Espírito Santo pra estar conosco, e todo o plano da redenção está se concretizando. Ainda tem muita coisa pra gente aprender sobre isso, mas um plano que estava em andamento para nos salvar. O que vocês diriam para os nossos jovens de casa? Eu vou começar então com vocês. Olha para essa câmera aqui e fala para a galera de casa, deixa o seu recado final. Você que está em casa nos ouvindo, não se esqueça que existe ainda um plano muito grande, e que exigiu muito sacrifício para que você possa vir para pertinho de Deus, para que você possa sentar na mesa junto com a Trindade, dividir o pão. Existiu muito esforço para isso e ainda é feito hoje. Não deixa isso para lá. Não esquece disso. Tem muita gente. E principalmente o seu pai, o seu criador, quer que você esteja com ele ao ladinho dele. Muito obrigado, Isa, pelo recado. Eu acho que eu vou ter que marcar outras pra Isa vir também, com certeza. Né? Porque a Isa manda bem, né? Com certeza, manda bem, sim. Forte isso aí, hein? Pastor Cândido, seu recado pra nossa galera de casa. Olhando para aquela câmera ali, eu queria encorajar você. Nós estamos no começo de uma nova temporada. E você sabe que aqui é o Pega a Lição, mas na verdade a gente estuda a Bíblia através da lição. Então eu quero encorajar você a abrir a sua Bíblia, o Evangelho de João, e buscar ter o seu coração conectado na história de amizade entre ele e Jesus, para você ser inspirado a construir também a sua história de amizade com Jesus. Essa é a amizade que vale a pena no final das contas. Muito obrigado, Pastor Cândido, pelo seu recado final. Galera que tá em casa, tá terminando. Muitíssimo obrigado por você ter ficado até aqui. Meu recado final pra você é o seguinte: o Espírito foi mandado, não foi pra ficar dando passeio na terra, foi pra habitar em você, tá no seu coração, transformar você e usar a sua vida como instrumento de salvação. Então não perde mais tempo. Pede a Deus, pra Deus estar limpando o seu coração, preparando a sua vida, e você mesmo tome as atitudes necessárias para que você limpe a sua história, para que você seja um grande instrumento nas mãos de Deus. Que Deus te dê uma boa semana. Nós estamos terminando por aqui, mas não vamos embora antes da nossa última oração. Então, Pastor Cândido, você ora pra gente, por favor? Vamos orar. Querido Pai, obrigado pela liberdade que nós temos de estudar a Tua Palavra.
Obrigado pelo testemunho que João registrou em nosso benefício. Ajuda-nos a crescer na caminhada contigo a partir desse ensinamento tão valioso, Pai. Que seja assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Cândido. Obrigado, Isa. Foi extraordinário ter vocês aqui e foi extraordinário ter você de casa com a gente. Eu te vejo semana que vem, às 3 da tarde, aqui no canal da Associação Paulista Central, no nosso Pega a Lição. Valeu!